Hoje, no primeiro programa da série Avanços Tecnológicos na Medicina, vamos ver como a evolução na área da saúde tem tornado os diagnósticos mais precisos, aumentando as chances de cura. Você vai saber o que já existe, o que já é real e as possibilidades futuras na área. E no Alego Saúde de hoje, nós estamos recebendo o Dr. Felipe Macedo dos Santos, que é médico radiologista e vai falar sobre os avanços tecnológicos na medicina. Doutor, muito obrigada por sua presença. É um prazer, Andréa, falar um pouco para vocês sobre a área de diagnóstico da medicina. A nossa tecnologia tem avançado cada vez mais e isso vem impactado no nosso dia a dia. Antigamente, nós disponibilizávamos apenas a radiografia para segmento de imagem de um paciente. Hoje, além da radiografia, nós conseguimos métodos não invasivos e sem radiação, como ultrassom com Doppler, até aqueles que utilizam radiação e aqueles que também fazem uma intervenção ao paciente para que ocorra um diagnóstico mais cedo e o paciente consiga fazer um planejamento mais precoce do tratamento. Além da radiografia, nós disponibilizamos com um método que não utiliza radiação, a ultrassonografia com Doppler, né, que é o exame que eu acredito que é o mais solicitado no nosso dia a dia, porque exatamente é um exame fácil de ser feito e é um exame que não oferece risco para o paciente. Existem outras variações da ultrassonografia, como o Doppler também, para a gente avaliar a vascularização de um determinado órgão e precisar se aquele órgão tem alguma inflamação, alguma coisa fora do habitual. Além disso, nós disponibilizamos também de outros métodos que facilitam o diagnóstico oncológico, como a mamografia, como a ressonância magnética, a ressonância também isenta de risco para o paciente, e até a tomografia também, que facilita estadiamentos oncológicos. O que é isso? É você ver o nível que está aquela doença para você oferecer vários tipos de modalidades de tratamento para aquele paciente. E doutor, quando a gente fala nesses avanços tecnológicos, as pessoas sempre pensam, né, associam muito a questão do robô já fazendo cirurgia ali no paciente, mas essa tecnologia já chegou para nós e não é só isso, né? Tem essa facilidade nos exames mais precisos e também nas cirurgias, que acaba sendo a cirurgia menos invasiva. Então dá esse conforto também para o paciente e mais segurança também para o médico, né, fazer esse diagnóstico. Com certeza, e isso também estreitou distâncias, porque hoje um médico de São Paulo consegue operar em Brasília numa facilidade, numa precisão imediata com o material cirúrgico muito exata. Nosso papel com a cirurgia robótica é facilitar o diagnóstico para que esse paciente tenha um planejamento cirúrgico melhor. Nós fazemos a biópsia com fusão de imagens, principalmente para a próstata. E nós conseguimos, com essa fusão de imagem com ressonância, nós conseguimos em tempo real com ultrassonografia, ver aonde é aquela área que precisa ser mais biopsiada, aquela área fica mais suspeita. Porque o que se faz rotineiramente é biópsia às cegas. Se o paciente tem alguma alteração laboratorial ou de toque, se faz essa biópsia às cegas. E aqui nós conseguimos, com a fusão, com a ressonância, nós conseguimos aumentar a precisão. Nós diminuímos o risco de rebiópsia desse paciente e facilita também o diagnóstico para que esse médico que opera de São Paulo consiga focar naquela região de alteração. E esse exame, assim, que você especificou agora, como que ele funciona? É injetado algum líquido, algum corante que separa ali a área que tem realmente a lesão de outra área que não tem? Como funciona? Esses exames são feitos em tempos distintos. Primeiro o paciente faz a ressonância. Nessa ressonância é uma ressonância de próstata comum. Utiliza-se na maioria das vezes contraste, porque as lesões suspeitas têm um padrão de realce do contraste diferente do que é normal. Então se faz primeiramente essa ressonância magnética e após, no dia da biópsia, nós pegamos a imagem da ressonância e em tempo real conseguimos fundir com o ultrassom e eu consigo direcionar a minha pistola, a minha agulha, para aquela região que está alterada na ressonância.
Então eu consigo ver 2 exames ao mesmo tempo e direciono a biópsia para aquela área suspeita. Que bacana. Doutor, e com relação a tempo, por exemplo, antigamente se fazia um exame, demorava, né, meses às vezes para sair um resultado e nem sempre era um resultado tão preciso como é agora. Agora não, são dias e a pessoa já tem acesso a esse exame, né, tanto o paciente quanto o médico que solicitou esse exame para ser feito um tratamento ou um preventivo ou até uma cirurgia, né? Eu acredito que a nossa tecnologia, a nossa medicina vem avançado cada vez mais na assistência ao diagnóstico. Então, é cada vez mais rápido, mais curto o intervalo de tempo, desde a solicitação do exame para a confecção do laudo. Isso também é uma pressão já da nossa própria sociedade médica, porque os médicos também precisam fazer os diagnósticos com antecedência para que ofereçam um leque de tratamento maior para aquele paciente. Então, eu acredito que hoje, de uma forma geral, mesmo do método de imagem mais simples, como uma radiografia ou um ultrassom, até um método mais complexo como a ressonância, o tempo médio gira em torno de 1 a 3 dias úteis, é bem rápido. Eu acredito também que isso é bom, porque o paciente consegue ter um acompanhamento, além de ser rápido, o paciente ainda tem, o médico em si, tem já aquilo quentinho na cabeça, né? Ele já sabe de toda a história do paciente, então ele já conhece, isso é mais rápido, né, esse tratamento. Isso que você falou de ter as informações quentes na cabeça, é importante falar também da tecnologia na questão de armazenamento de dados. Porque como nós somos seres humanos, às vezes os médicos não conseguem assimilar todas aquelas informações. Então nós temos hoje essa tecnologia que já dá até aquele diagnóstico preciso, o que precisa ser feito, né, através de algoritmos. Então tem também essa facilidade, né? Existe sim, e inclusive acho que isso é até uma coisa palpável. Aqui nós, na CNTX, nós já temos um histórico do paciente de todos os exames que ele fez. Então, se o médico ele está ali fazendo uma confecção de um laudo e o paciente tem já um câncer ou alguma doença que está em acompanhamento, você consegue puxar todas as imagens anteriores, fazer um estudo comparativo, ver se aquilo cresceu, se alterou, se após uma radioterapia ou uma quimioterapia aquilo ali reduziu de tamanho, com muito mais facilidade do que se tinha antigamente. E você ressaltou essa questão das imagens. Antes nós tínhamos aquelas imagens em preto e branco, né, difícil visualização, o médico às vezes ficava em dúvida, tinha que pedir opinião para outro, né, especialista. Hoje não, tem impressão até em 3D também, né? Até a própria ressonância, a tomografia, os aplicativos que os médicos têm acesso, eles mesmos conseguem janelar ou alterar uma cor ou fazer alguma medida no consultório dele, que facilita isso também. Os métodos de imagem eles já oferecem esse tipo de artifício para que o médico analise, desde o ultrassom, né, ele consegue ver a vascularização, até a mamografia, que ele consegue dar um zoom e ver umas microcalcificações, áreas que são suspeitas. Né? E na ressonância também ele consegue passar vários cortes ou a tomografia para que haja uma análise de todo o órgão. Né? Hoje os métodos de imagem são cada vez mais precisos. A tomografia nós conseguimos reduzir até a espessura de um corte. O que quer dizer? Se você, por exemplo, tem uma melancia e você consegue fazer 3 fatias dela, você tem que elaborar um laudo dessa melancia em 3 fatias. Hoje em dia, com os métodos nossos, a tomografia milimétrica, nós conseguimos fazer milhares de cortes nessa melancia e precisar tamanho, dimensão da semente, rodar ela, retirar ela e conseguir ver a morfologia de tudo. Então, acredito que isso tem cada vez mais dado assistência para os nossos pacientes. Muito bacana. E outra assistência que eu acho que é importante também mencionar é com relação à telemedicina, que trouxe essa proximidade do paciente com o médico, com o especialista, pessoas que têm essa dificuldade, né, de acesso à saúde, de dificuldade de locomoção, às vezes estão no interior também do estado. Então, o senhor acha que isso facilitou? Eu acho que toda ideia nova, ela tem que ser benéfica nas 3 pontas da saúde. O que eu quero dizer?
tanto a clínica que disponibiliza o exame, quanto o paciente, quanto o profissional, eles têm que estar bem estabelecidos e ter um benefício nesse ponto. Acredito que com o Covid, essa situação facilitou a chegada da telemedicina. O método, a gente consegue então dar uma assistência ao paciente quase que em tempo real para umas coisas que às vezes gerariam filas enormes de atendimento, que são problemas basais. Então, às vezes, o médico que está fazendo aquela triagem ali, ele consegue já filtrar vários pacientes que não precisariam estar naquela fila de espera, no próprio Covid, se infectando naquele ambiente hospitalar ruim. Então, eu acredito que isso aí vem a nos ajudar, né? Acredito que também a cada dia nós vamos evoluindo nos aplicativos, na assistência, na segurança médica, porque o médico que faz esse atendimento, ele também precisa ter um caminho seguro, né, e ético, para que esse paciente seja bem atendido também. É bom também porque a cada dia nós curtamos mais as distâncias, né? Um paciente do interior consegue já ter uma assistência boa, né, com o médico da escolha dele, em outra cidade, ou às vezes um local que tenha mais um aparato tecnológico, um aparato de saúde mais bem estabelecido para que ele seja bem atendido. Agora nós explicamos, né, o que é a telemedicina, como ela funciona, mas algumas pessoas de casa não sabem, né? Então, assim, quando o senhor realmente vai fazer uma consulta de telemedicina, como ela funciona? Se a pessoa está em casa agora, eu quero fazer uma consulta, como eu devo proceder? Cada unidade tem a sua forma de acesso, né? Isso ainda é uma coisa, ainda existe uma penumbra, porque ainda não existe um único caminho para que isso seja feito. Algumas clínicas oferecem uma plataforma que aquilo é gerado um login, uma senha, uma coisa unitária, uma coisa individual, e aí, com base nisso, o médico que é escalado para aquele dia, por exemplo, na Unimed, ou num plano de saúde, ou às vezes numa clínica popular, ele consegue acesso. Não tem uma única ferramenta, mas cada clínica hoje em dia oferece um tipo de caminho para que esse paciente tenha acesso. E quais áreas hoje que abrange a telemedicina? Por exemplo, a pessoa que está em casa, às vezes quer ir num psiquiatra, por exemplo, e tem esse receio, né? Então, as áreas hoje todas estão adotando esse método? Sim, essas áreas clínicas como a psiquiatria, os próprios profissionais, como é uma área assim que não exige você estar de trás de uma empresa, de uma clínica, exige apenas o profissional em si, eu acredito que eles mesmos conseguem fazer um atendimento via Zoom, aqui é um aplicativo de audiovisual, que o paciente senta diante do computador e o médico ali do outro lado, eles conseguem se ver e fazer ali a conversa para chegar ao diagnóstico. Eu acredito que o Covid tenha facilitado isso. Da minha área, que é a radiologia, cada vez há uma necessidade muito grande com essa parte. Porque um paciente que faz um exame aqui em Goiânia, às vezes o laudo é confeccionado lá em São Paulo e é disponibilizado para o médico que está assistindo ele aqui em Goiânia também. Então, isso aí é uma ideia, isso aí é um projeto inicial. Acredito que ainda tem muita coisa a ser construída ainda. Eu acho que o próprio tempo vai direcionando a gente para que ocorra, então, nesse tripé do paciente, profissional e empresa, para que ocorra, então, esse atendimento mais rápido. E, doutor, o senhor acha que é importante ressaltar que esse avanço, né, essa telemedicina, não supre, né, não tira esse contato direto do paciente com o médico, né? Então, assim, facilita, inicia talvez esse primeiro atendimento, né, mas tem que ter aquele contato presencial, né, continuar a normalidade. Sim, o atendimento presencial, ele é insubstituível, porque eu consigo, até pela voz, sentir ali como é que o paciente está se comportando. Esse atendimento de telemedicina, principalmente, acredito, por via clínica, os problemas mais comuns, o médico consegue ter uma noção e consegue dar uma assistência preliminar, mas é insubstituível o contato físico. Acredito também que grande parte desses atendimentos via
audiovisual, via telemedicina, eles sejam feitos em pacientes que já têm um segmento presencial. Então, não é uma coisa que vai substituir o atendimento, mas sim complementar. Doutor, agora voltando a falar dos exames, quais exames mais avançados vocês oferecem? Atualmente, nós disponibilizamos aqui ultrassonografia com Doppler, a elastografia. O que é elastografia? É uma análise por imagem tecidual. Então, eu consigo avaliar o tecido hepático, se aquele tecido ele tem uma infiltração gordurosa, se aquele tecido tem uma infiltração fibrosa, uma cirrose, por exemplo. A biópsia de próstata com fusão de imagens com ressonância, como eu falei no começo, é um exame que poucos lugares fazem em Goiânia e que ajuda demais, né? A gente tem um feedback dos urologistas muito importante e isso é bom para a gente. Temos também a densitometria de corpo inteiro, que avalia a composição corporal do paciente, né, até para pacientes mais já saudáveis e aqueles que ainda estão em caminho, ainda não estão no controle metabólico, no controle de saúde ainda. E esse exame é um exame que ele precisa os componentes, a percentual dos componentes musculares, ósseos ou de gordura do corpo. Então, aquele nutrólogo que está fazendo o acompanhamento, ele sabe o percentual de gordura do paciente dele. Aquele paciente que está seguindo com uma nefropatia, um problema renal, que às vezes gera uma desnutrição ou um consumo muscular, aquele nefrologista consegue ali estabelecer ali uma dieta para aquele paciente tenha ali uma composição proteica para que as fibras musculares dele sejam acompanhadas também. E qual que é a diferença desse exame para a biopedância, para os outros exames? Esse exame ele tem uma precisão maior, porque ele analisa precisamente a quantidade de gordura. Ele é uma análise tridimensional. Então, não é uma análise só, uma análise unidimensional de como é a bioimpedância, mas sim ele avalia a espessura, né, a composição não só extra-abdominal, mas a composição intra-abdominal também. Então, ele é mais preciso. A bioimpedância, acredito que ela não tem essa facilidade de avaliar nitidamente o peso daquele osso, né, o peso muscular. Essa observação que o senhor fez é importante, o peso do osso. Porque às vezes a pessoa está ali na balança e acha que aquele peso é só às vezes gordura, ou às vezes massa muscular, mas não, difere isso, o peso do osso de uma pessoa para outra, né? Interessante. O peso que a gente vê na balança é uma totalidade do corpo, é só uma visão do que todo o seu tecido corporal está pesando. Isso para a gente não é tão bom, porque isso, às vezes o paciente olha no peso e vê aquilo, não, eu estou mais gordinho, eu estou mais magro, mas ele não sabe qual que é a real composição, a proporção de peso que ele tem. O que eu quero dizer? Às vezes um paciente com 80 quilos, mais atleta, ele tem um percentual de gordura muito músculo. Já um paciente que está mais gordinho, ele tem muito menos músculo, que é ruim, muito menos músculo, que é ruim, e um tecido adiposo muito maior. Esse tecido adiposo, além de causar a resistência à insulina, ele também metaboliza hormônios que são maléficos para a nossa saúde, né? Então, essa visão que a gente tem da balança não é uma visão completa, é uma ideia. Então, a gente não precisa se apegar muito a esse peso da balança. Mas, mais uma vez, aí a densitometria de corpo inteiro ajudando a gente. E a gente vem trazer com essa saúde, com esses avanços tecnológicos na saúde, que as pessoas realmente envelheçam, né, melhor, tem esse acesso a exames que realmente são mais precisos, tenha segurança para fazer qualquer tipo de procedimento, exame, segurança por parte do paciente e do médico. Então, são muitos avanços, né, doutor? Então, hoje, o senhor já falou o que melhorou, mas o que ainda pode melhorar? O que o senhor acha que ainda realmente tem de porta, de janela para a gente crescer nessa área? Eu acredito que a tecnologia tem nos ajudado cada vez mais. Com essa precisão, essa rapidez de laudo, essa rapidez de informação que é
veiculado, nós conseguimos fazer um diagnóstico mais cedo e conseguimos abrir um leque de tratamento grande para esse paciente. Porque um paciente que já tem um diagnóstico estabelecido, já é cronificado, não tem muito o que fazer. Então, a tecnologia ela tem nos oferecido isso, essa capacidade de fazer um diagnóstico com precisão para que esse paciente possa fazer, até mesmo às vezes ele nem está doente, mas que ele tem grande chance de vir a ficar doente. Então, a tecnologia nos proporcionou uma melhor prevenção para que as coisas ruins não ocorram ou demoram a ocorrer. Doutor, muito obrigada por sua presença aqui no Alego Saúde, por todos esses esclarecimentos na área da saúde, desses avanços tecnológicos. Obrigada mesmo por estar aqui conosco no Alego Saúde. Eu que agradeço e fico feliz pela ajuda. E não para por aí, ainda tem muito para dizer, tá bom? Teremos outros episódios nessa série especial, Avanços da Medicina na área da saúde. Esses avanços tecnológicos têm beneficiado tanto o paciente quanto o médico. Eu espero você nos próximos episódios. Até lá!